discutindo essa tentativa de colocar suspeição sobre o ministro Alexandre de Moraes. Agora, a Corte Suprema me parece estar muito unida na defesa do próprio Poder Judiciário, na defesa do Estado Democrático, dos poderes constituídos. Então, eu não imagino que uma eventual retirada de Alexandre de Moraes não existe essa possibilidade. Isso não existe, tá bom, a gente não existe, mas considerando que seja essa a tentativa do clã bolsonarista, não me parece que a barra seria aliviada caso ele saísse, né? Eu acho que todos os ministros do Supremo Tribunal Federal estão empenhados em investigar as investidas antidemocráticas, inclusive contra a própria Suprema Corte. Ari? Amadeu, por tudo que a Ranieri já trouxe aqui, e é uma novela que ela traz capítulo a capítulo, dia a dia, ainda não tem um desfecho, eu acho que o final feliz dessa novela a democracia prevaleceu e ele precisa ser punido de alguma forma. E se o presidente ficar provado que ele participou efetivamente da tentativa, o ex-presidente também. Porque, veja só, o Marcos Duval, ele estava lá confabulando com o presidente e o Daniel Silveira, então deputado. E aí ele vai depois, fala com o Alexandre, então ele era um X9, agiu como um X9, graças a Deus, né, que era a favor da democracia, mas depois quem é que garante que ele não levou a reação do Alexandre de novo para a dupla Daniel-Bolsonaro? No mínimo, ele era ali um leva e traz, tentando ficar do lado que melhor lhe conviesse. Vai ficar por isso mesmo? Artigo 256 do Código de Processo Penal sobre essa questão de suspeição de magistrados. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou, de propósito, der motivo para criá-la. Tá claro, é esse o caso. Franci. Independente das versões que são contadas pelo senador Marcos Duval, tudo isso tem complicado a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque apoiando ou não a minuta do golpe, os atos antidemocráticos, ele estava, em todas as versões do Marcos Duval, na reunião que tinha como pauta um golpe, reunião realizada no dia 8 de dezembro. Então, só por ele estar presente nessa reunião, já complica muito a situação do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, se for realmente uma tentativa de suspeição do ministro Alexandre de Moraes, é mais uma tentativa que se destaca por ser desprovida de qualquer lógica, de qualquer inteligência, é uma tentativa burra. Além do artigo 256, que eu já citei, do Código de Processo Penal, há um outro, do novo Código do Processo Civil, que traz uma vedação no inciso 1, parágrafo 2º do artigo 145. Segue. Será ilegítima a alegação de suspeição quando 1. Houver sido provocada por quem a alega. Tá claro. Pois não. Muito também para falar para aquela base bolsonarista, não é, Amadeu, que questiona o judiciário, questiona o STF, que todos estão contra Bolsonaro, todos estão contra o bolsonarismo, são todos corruptos, só o Bolsonaro é honesto e correto e quer o bem do Brasil. Mas como a Poliana lembrou, agora não se trata de uma questão de Alexandre de Moraes contra o bolsonarismo. É uma questão muito maior, é uma questão de justiça, de democracia, de preservação de instituições. Então, além de Tabajara, realmente, né, a tentativa, ela não dialoga com o momento que o país está passando. Ficou claro que aqueles atos eles foram rechaçados pela maioria da população. E me incomoda que a verdadeira direita, os verdadeiros conservadores, os verdadeiros liberais do Brasil ainda não tenham se distinguido dessa extrema direita e acabem sendo confundidos com ela. Acho que é porque ainda falta um líder, né, que incrível faça isso. essa... É mesmo incrível. Mas vamos adiantar, Ranieri.
falando da senadora Jussara. O PT quer, mas o PSDB não quer que ela saia, não. Exato, os dois PSD. partidos duelam por essa vaga no Senado, porque uma vaga vale ouro. Maior a bancada, maior espaços o partido tem e poder para negociar. É o que está acontecendo. Apesar do PSD atualmente ter a maior bancada, com 15 senadores, não quer abrir mão de Jussara Lima. Ontem, a gente acompanhou as posses dos três, porque são duas mulheres e um homem, né, que vão ocupar cargos no Senado, deixados por ministros do governo Lula. Flávio Dino deixou um espaço, Camilo Santana deixou um espaço, Flávio Dino Maranhão, Camilo Santana Ceará, Renan Filho, Alagoas. Então, esses suplentes já assumiram ontem. E Jussara Lima, como eu havia antecipado para vocês, do PSD do Piauí, iria tomar posse junto com essas outras duas mulheres. Era a intenção, mas nada disso aconteceu. Elas tomaram posse antes e Jussara Lima está nas mãos de uma negociação que envolve o presidente do PSD, Gilberto Kassab. Ele já entrou em contato com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e quer sentar para conversar, porque não pode abrir mão de uma vaga no Senado dessa forma. O deputado Júlio César, que é o esposo de Jussara Lima, e Jussara Lima estão à disposição, inclusive, para essa conversa a qualquer momento, que pode acontecer, inclusive, no fim de semana. A briga é dos grandes, Amadeu. Pois é, vamos aguardar aí o que vai dar, que decisão será tomada. E vamos falar agora sobre o ministro Wellington Dias, que descobriu, né, o ministério dele, o desvio de recursos do programa de cisternas, que, aliás, um dos mais exitosos dessa década, tirou milhões de nordestinos e sudestinos também, muita gente de Minas Gerais, da sede. E esse recurso estava sendo desviado. Como assim? É o que aponta, pelo menos, o levantamento inicial do Ministério do Desenvolvimento Social. Inclusive, tinha colocado esse assunto aqui em discussão antes, porque, de acordo com esse dado aí que a gente tem, acabei de enviar novamente para a Nájila, um dado mostra que, por exemplo, no governo Dilma eram mais de 600 mil cisternas entregues, no governo Lula 400 mil, e aí no governo Bolsonaro pouco mais de 40 mil. Olha só a comparação, Amadeu. No ano passado foram 3 mil cisternas entregues, todo ano. Em 2014 foram 14 mil, olha só a diferença. E aí o Wellington Dias pediu que fossem investigados esses números e que essa denúncia, inclusive, depois seja formalizada, porque há uma suspeita, inclusive, de superfaturamento em contratos que não eram fiscalizados e, portanto, aí a falta de transparência. Tem, inclusive, uma fala do ministro. Ari, por favor. Não. Estamos fazendo a revisão de todos os contratos, mas já foi detectado, encaminhado e está em fase de investigação indícios de desvios e superfaturamento nesta área de cisternas, lamentavelmente envolvendo algumas entidades. São organizações não governamentais com atos envolvendo inclusive o Ministério Público e o Judiciário. O Ministério repassou o recurso e os indícios apontam que a obra, a implantação e a entrega das cisternas não foi realizada. É uma denúncia grave e que, por determinação do próprio Wellington Dias, não só o programa de cisternas, como outros programas que o Ministério desenvolve, passarão por uma espécie de varredura. Eles vão analisar se estava tudo nos trâmites do último governo, no governo Bolsonaro, ou se houve, de fato, essa devassa, como a gente está observando com os dados que foram apresentados até o momento no programa de cisternas. Obrigado, Raniele Veloso. Até terça, né? Até terça. Bom fim de Tchau, semana, sextou. Olha só, a Shopping Gráfica preparou o melhor da volta às aulas para você, tá? Você que quer material escolar com qualidade, mas, claro, com preço baixo, o seu caminho é a Shopping Gráfica. E para que o estudo dos seus filhos fique ainda mais divertido, a Shopping Gráfica preparou aqueles produtos como estojos,